Mas eu acho Duas perguntas, Vitão, porque uma pessoa já fez essas perguntas no fechamento quando você veio aqui. Eu acho que é legal de você falar para deixar gravado no podcast, até conceitual. Primeiro, as transmissoras reportam regulatório e FRS. Uhum. E tem diferenças entre as linhas de cada uma desses reports. Qual é a diferença? Por que você olha para o regulatório mais do que o IFRS? Essa é a primeira pergunta. O regulatório, ele é o método de contabilidade que anda de mãos dadas com o fluxo de... O verdadeiro... É uma proxy melhor do fluxo de caixa da empresa. Inclusive, regulatório, você disse. Regulatório. Uhum. Inclusive, a própria transmissão... a própria Taesa, ela coloca isso em 2 quadrinhos ao longo das suas explicações. Uhum. Tá? O IFRS, ele tem ali uma... Ele tenta trazer... O IFRS, ele é muito mercado financeiro americano, digamos assim, que acabou virando a referência global por motivos óbvios, né? Por tamanho e tal. E ele tenta construir uma ferramenta contábil, tendo em vista a natureza do negócio da Taesa, que são receitas super estáveis, com 30 anos, etc. Ele tenta trazer a valor presente todo esse fluxo de recebível para dentro do balanço. Então, existe toda uma metodologia bem complexa e bem chata de se atualizar isso daí todos os anos, né, de acordo com os recebimentos e atualização monetária, etc. e tal, mas que no final do dia isso polui a análise do resultado no que diz respeito à verdadeira geração de caixa da empresa. Uhum. Então, mas entretanto a empresa, por exemplo, ela decide usar o lucro e IFRS. Então, assim, ele não é desprezível, né? Você precisa entender o que está acontecendo ali para saber diferenciar uma coisa e outra. Então, por exemplo, a gente está em 2023. Acho que em 2021 ou 2022 teve uma explosão do IGPM, não sei se você lembra. Exato. O IPCA chegou a 10 e o IGPM ficou em 20 e tantos. Aí, quando a empresa traz esse reajuste das suas linhas para o resultado financeiro lá do IFRS, o lucro do IFRS ficou gigantesco. Tanto é que os dividendos vieram uma porrada. Uhum. Então, assim, não é uma coisa que você vai ter que desprezar, mas, assim, para fins de avaliação, com certeza o balanço regulatório ele te dá uma proximidade maior, tá? Mas o lucro regulatório foi muito ruim. Nada impede a empresa de pagar dividendo extraordinário desde que a alavancagem permita isso. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, assim, para mercado financeiro, a impressão que eu tenho é que a turma olha mais para o regulatório. Tá? E nos seus relatórios, você sempre compara a TIR dessas empresas com as NTNBs longas. Por que você faz isso? As NTNBs longas e as concessões, infraestrutura, empresas de infra, de uma maneira geral, mas principalmente as transmissoras... Muito parecido, né? Com eles têm características muito similares. Uhum. Ou seja, é um negócio que vai durar 30 anos, é ajustado pela inflação e tem fluxo de caixa constante. Só que, claro, a linha de transmissão, ela tem risco de equity, ela tem risco de ações. Né? Você está investindo em uma ação, você não está investindo... Então, assim, se uma torre cai, se um projeto não dá certo, então ela tem o risco. Então, no final do dia, a decisão de compra ou de venda de uma empresa de infra, ela vai ser pautada no prêmio que a taxa interna de retorno da empresa está te dando em relação à taxa livre de risco. É um prêmio de risco, porque você está correndo Exatamente. risco. Então, assim, regrinha de bolso. Sempre que a Taesa me der 4% a mais do que a NTN, eu vou comprar. Uhum. Então, é mais ou menos esse o racional. Entendi. Então, assim, a NTN tá dando o quê recentemente? 6,5? Por aí. 6,5. Mais 4, 9,5. Quando a TIR bater 9,5... E hoje a TIR de Taesa está um pouco mais baixa que isso. Está em 8. Por isso eu botei no relatório lá. Tá... 8 e pouquinho, eu vi, se eu não me engano. Então, assim, é como se você está ganhando 200 bips só. Então, meio que não vale a pena. Entendi. Se isso atende seus critérios de custo de capital, tamo junto, beleza. Porque no final do dia, o próprio Cost of Equity, ele não é científico, né? Ele tem ali o beta, não sei o quê. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, assim, regra de bolso NTN mais um prêmio de risco. Regra de bolso. Uhum. Bolo da vovó, assim, aquela coisa simples, assim, pra... Boa.